Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você vai ver esse vídeo, mas eu estou gravando para você na madrugada e, obedecendo a voz, de Deus falando ao meu coração. Hoje eu quero falar a respeito da nossa esperança que deve sempre estar no Senhor. Isaías 38 nos fala da cura milagrosa de Ezequias. Ultimamente, todos os dias recebemos notícias ruins, assim como o rei Ezequias recebeu. Quando o Senhor mandou o profeta falar com o rei, no versículo 1, Ezequias estava muito doente. O Senhor enviou o profeta para dizer: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Queridos, essa passagem é muito importante, muito interessante, porque quando nós nos voltamos para Deus, quando temos algumas notícias ruins ou uma notícia ruim, quando nós nos voltamos, aqui quando fala que Ezequias se voltou para a parede, está nos remetendo a nos voltar para Deus. Sabe assim, quando você se volta, para trás, gira, dá um giro e aí você olha pro nada, como Ezequias olhou para a parede, aí você olha para o nada e você pensa, não pode ser. Essa notícia não pode ser real. Eu não acredito que isso está acontecendo. Sabe, aí quando você se volta, que nem o rei Ezequias, às vezes eu mudo o nome das pessoas, gente, mas é Ezequias mesmo, Então Ezequias, ele se voltou para a parede quando ele recebeu a notícia do profeta. E quantas vezes a gente se volta para dentro de nós mesmos, ou até já conversando com Deus, dizendo, Deus, não pode, isso não pode estar acontecendo. Deus, eu não quero isso para minha vida. Deus, isso não pode ser verdade. Deus, eu não acredito, Senhor. Sabe, o rei Ezequias, ele se voltou para a parede, e deixou o profeta. Eu imagino assim, ele deixou o profeta falando sozinho e se voltou para a parede e ficou pensando, Deus, não, me dá mais um tempo, eu não quero morrer agora. Me cura, me sara. E é tão interessante, queridos, que o rei Ezequias, ele ia morrer, mas porque ele pediu a Deus, Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Deixa eu ver onde é que eu anotei aqui. Quando chega a hora, queridos, da gente, a gente pensa, que quando chegar a hora, a gente vai partir desse mundo para o outro, mas não é bem assim, queridos. Nós não somos predestinados à morte, não. A Bíblia não fala isso a nosso respeito. Ela não diz, a Bíblia não diz que nós somos predestinados para morrer. Não, pelo contrário, a Bíblia diz que Deus tem propósitos para as nossas vidas, que Deus tem algo para as nossas vidas e a gente não é predestinado para a morte, não, pelo contrário, nós somos predestinados para a vida e predestinado para a vida eterna. Então eu não creio, eu não acredito, nunca li isso na Bíblia, Se alguém leu alguma coisa na Bíblia referente a isso, me diga para eu ir lá estudar, olhar, porque eu nunca vi na Bíblia que nós somos predestinados, a morrer tal dia, tal hora, Então, quando o rei Ezequias ele recebeu essa notícia,
ele se voltou, né? Se voltou para o lado da parede e com certeza ali ele falou com Deus, né? Ezequias disse ao Senhor: andei diante de ti em verdade e com coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo Ezequias. Quantas vezes, queridos, a gente recebe uma notícia ruim e se volta para dentro de si mesmo, de nós mesmos e choramos. Choramos na presença de Deus, choramos. E eu acredito que quando o Senhor viu, né, que o rei Ezequias queria ficar mais anos na terra, a palavra de Deus diz, Isaías 38:5, diz: então o Senhor falou novamente ao profeta, né? Nessa época, um parênteses aqui, nessa época, Deus falava com os profetas, com aqueles que ele chamava, né, para profetizar, para falar para o povo aquilo que ele queria, né, que o povo ficasse sabendo. Hoje nós vivemos uma outra era. Hoje nós podemos chegar na presença de Deus a hora que nós quisermos. Nós podemos entrar no trono de Deus a hora que nós quisermos, porque o véu foi rasgado quando Jesus morreu na cruz do Calvário. E nessa época aqui, Deus usava os profetas, né? Aquelas pessoas que Deus se agraciava e que Deus chamava para que fosse profeta, né? Para que anunciasse, né? Aquilo que Deus queria para o povo, né? Anunciasse a palavra, que fosse a boca de Deus para o povo, né? Então Isaías 38:5 diz, né? E então o Senhor falou novamente ao profeta. Queridos, Deus ouviu o lamento do rei Ezequias e ouve os nossos também. Da mesma forma que Deus ouviu, né, o clamor do rei Ezequias, ele ouve os nossos também. Então ele enviou o profeta para dizer que ele daria mais 15 anos para o rei Ezequias. E o nosso Deus, ele ouve o nosso clamor, queridos, ele ouve as nossas súplicas, ele conhece o nosso coração, ele sabe o que nós pensamos a respeito dele, a respeito das nossas vidas. Então, quando você ouvir uma notícia triste ou uma notícia ruim, se volte para Deus. Faça como o rei Ezequias. Fale com Deus. Clame a Deus, né? Deus foi fiel a Ezequias. E isso mostra o quanto Deus é fiel conosco, né? Vamos orar, queridos, né? Para que Deus use de misericórdia para com as nossas vidas. Ele sempre vai dar vitória, sabe? Aos seus filhos. E nós vamos nos comprometer de dar toda a honra, toda a glória, toda a adoração a Ele, porque Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Pai, o nosso Abba, o nosso Paizinho querido. Portanto, não se assuste com as más notícias. Simplesmente se volte para Deus e Ele ouvirá seu clamor, ouvirá a sua súplica, ouvirá o seu pedido, né? E não creia que você nasceu para morrer. Não, você nasceu para viver. E Deus tem muitas coisas para fazer ainda através da tua vida. Não aceite a morte, assim como o rei Ezequias não aceitou o veredito da morte, né? Você pode olhar para mim nessa hora e dizer: como assim? Que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Sim, é verdade, queridos.
Mas a vontade de Deus a nosso respeito, ela é perfeita e ela é agradável. A única pessoa que eu vi na Bíblia que pediu algo para Deus e Deus foi Jesus, né? Jesus, ele nasceu predestinado realmente para morrer, mas para ressuscitar no terceiro dia. Agora nós, queridos, nós não nascemos para morrer, nós nascemos para viver e viver a vida eternamente na presença do nosso Rei, do nosso Deus, do nosso Abba, do nosso Paizinho querido. Nós podemos dizer que Deus, ele nos amou tanto, tanto, que ele enviou seu filho para morrer na cruz por nós, né? E Jesus, ele sofreu, ele sabia do sofrimento que ele passaria na cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele suou gotas de sangue, de medo, de pavor do que ele iria passar, né? E ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas que seja feita, Jesus falou, né? Mas que seja feita a tua vontade. Então, Deus, ele já tinha o plano, né, para salvar a humanidade, salvar a mim, salvar a você com a morte do filho dele na cruz. Então, não tinha como ele passar esse cálice de Jesus, porque isso já estava predestinado. Mas nós, seres humanos, nós não temos a nossa morte premeditada. Né? Eu costumo dizer, eu sempre brinco e brinco falando a verdade, que eu quero viver 120 anos. E o pessoal dá risada da minha cara, né? E eu falo para Deus, Deus, eu quero te servir até os 100, aí depois dos 100 anos, aí eu quero descansar. Então, queridos, nós não nascemos predestinados a morrer. Deus tem grandes coisas para as nossas vidas, né? Por que os homens do passado viveram tantos anos, né? Teve homens no passado que viveram até 700 anos. Então, o que é viver 120 anos, né? Então, que a gente possa pedir a Deus, clamar a Deus, né? Porque a gente sempre tem mais alguma coisa para fazer nessa terra, né? Até que Jesus volte, é claro, né? Então, faça como o rei Ezequias. Clame a Deus. Se volte para Ele, olhe para Ele, peça a Ele, creia nele, porque Ele é o Deus que tudo pode. E Ele pode até acrescentar anos nas nossas vidas. E uma das promessas de Deus está lá no mandamento, né? Naquele mandamento, honra teu pai e tua mãe, né? Que os teus dias serão estendidos na face da terra, né? Então, esse é um mandamento com promessa. Então, se nós queremos viver muitos anos na terra, vamos honrar os nossos pais, né? Honrar nossa mãe, nosso pai, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e que essa palavra toque no seu coração e que você se lembre, se algum dia você recebeu uma notícia ruim, uma notícia de doença, de morte, que você se volte para Deus e não desista da vida, porque Ele tem grandes coisas para você. Sempre vai ter o que você fazer na face da terra, né? Até que Jesus volte, tá bem? Um grande beijo para vocês.